Beba água natural Hidrovita, a melhor água mineral, sempre com o revendedor próximo à sua casa. Procure a Hidrovita, mais qualidade de vida e saúde para você. Água mineral Hidrovita. Uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso. Começa agora mais um programa campeão de audiência. Vida com Esperança, apresentação missionária É preciso saber viver. É preciso saber viver. Bom dia, estamos iniciando aqui o programa Vida com Esperança, transmitido pela Rádio Unido Gospel, TV Unidos e pela operadora TR Telecom. E nós iniciamos esse programa não só trazendo entretenimento para a vida de vocês, mas também trazendo aquilo que é de mais precioso que o Senhor tem a derramar nas suas vidas, que é a tua palavra que vem edificar vidas nessa manhã. E hoje nós vamos estar fazendo uma oração, trazendo um devocional, e logo após nós teremos um bate-papo especial aqui com a nossa amiga pastora Cida, que veio aqui também trazer para vocês algo de especial para a vida de vocês, mulheres aí. Esse programa é voltado para um público feminino, que vem trazer muita coisa boa aí para vocês. Fiquem ligadinhos, amém? Eu gostaria de pedir a pastora para estar fazendo uma oração nesse momento, para depois eu entrar no devocional, amém? Amém. Bom dia a todos, povo ouvinte, Paraíba do Sul, região, onde chegará ao alcance da nossa voz. Nosso objetivo aqui hoje é estar orando por você, pela tua casa, pela tua família, buscando de Deus uma resposta para as tuas perguntas, para as tuas interrogações. E nesse momento, peço a Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja nos guiando diante do que nós vamos fazer e realizar aqui neste dia. Amém? Deus, em nome de Jesus, estamos aqui diante do teu altar, Pai, apresentando esta família, família Letra, apresentando essa emissora de rádio, televisão, apresentando o público, ó Deus, que está neste momento ouvindo, sendo ouvinte da tua palavra e pedindo direcionamento para que possamos falar aqui somente daquilo que for do seu querer, da tua vontade, que for para edificar as nossas vidas, Pai, diante da tua vontade. Por isso, Deus, fica conosco, fale conosco, nos direcione, que a tua presença nos acompanhe neste programa e que venha fazer de nós, Pai, instrumentos vivos das tuas mãos, em nome de Jesus. E estaremos aqui fazendo um devocional para logo após a gente começar o nosso bate-papo, amém? Hoje o nosso devocional tem intitulado Cicatriz. Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus capítulo 6, versículo 15. O ato de perdoar não é fácil mesmo. Concordo quando as pessoas dizem que mesmo perdoando fica a cicatriz. Mas precisamos refletir antes dela a ferida. E essa precisa ser tratada. Quando nos ferimos com algum objeto, surge o corte e precisamos cuidar do machucado para que ele não infeccione ou surjam outras complicações. Depois disso é que se forma a cicatriz, indicando que houve cura, mas ficou a marca. Se as pessoas reclamam que a cicatriz incomoda, é porque ainda existe a ferida física ou emocional e essa não foi resolvida. Sempre que a pessoa olhar para o sinal, vai lembrar-se do que o causou. Esquecer é difícil, mas não podemos deixar o ocorrido virar uma sombra em nossa vida. E quando usamos novamente o objeto que nos cortou, tomaremos mais cuidado, não é mesmo? Da mesma forma acontece em relação às pessoas que nos machucam. Elas nos deixam com a ferida aberta e precisamos de tempo, tratando-a para que seja curada e surja uma cicatriz. Sempre que olharmos para a pessoa, vamos lembrar-nos do fato e da dor que ela trouxe. Mas se guardarmos ressentimentos, eles vão nos corroer por dentro e até causar doenças. Devemos tomar cuidado para não repetir a situação que causou o problema. Refleti muito numa frase que li. Somente os fortes perdoam,
Porém, a realidade é que sozinhos não conseguimos abrir mão de nossos direitos e do desejo de vingança. É preciso pedir forças a Deus e confiar que a sua justiça será feita. Lembrei-me das palavras de Jesus registradas no versículo em destaque. Somos imperfeitos e necessitamos do perdão de Deus e que as pessoas também nos perdoem. Agora, como seremos perdoados se não perdoarmos também? O texto de hoje nos ensina que não há limites para o perdão. Quando praticamos, aprendemos a ser humildes, agradamos ao nosso Deus e restauramos nossos relacionamentos. Então aqui essa mensagem vem nos mostrar que para a gente alcançar o perdão do nosso Deus, para também curarmos todas as feridas a qual tenhamos na nossa alma e nosso coração, nós precisamos aprender também a perdoar. E a perdoar verdadeiramente, deixando de lado todo o ressentimento, todo tipo de mágoa. Porque o que mais corrói o ser humano não é ter uma pessoa que venha nos ferir, mas é a nossa própria alma que a gente vai guardando para nós mesmos. Toda aquela bagagem de mágoas, de ressentimentos, tudo aquilo vai corroendo a gente por dentro e o maior ferido vai ser nós mesmos. Então que a gente aprenda a perdoar para que também sejamos perdoados por Deus e alcancemos a misericórdia de Deus. Deus tem compaixão daquele que também aprende a ter compaixão do teu próximo. Então devemos ser compassivos. E existe uma frase na Bíblia que reflete muito a parte da cura. Quando há cura e quando há uma ferida, Deus também nos permite uma ferida, ou Ele mesmo causa uma ferida, para tratar daquilo de áreas das nossas vidas que precisam ser tratadas e precisam ser forjadas em nós. Um caráter especial que vai agradar a Deus. Um caráter de obediência, um caráter de submissão a Deus, ensinando a cada vez mais o verdadeiro amor e o verdadeiro perdão que procede daquele que se guia pelo amor de Deus. E isso é muito importante em nossas vidas. E agora nós vamos iniciar o nosso bate-papo com a nossa pastora Cida, ao qual a gente vem falar aqui da importância de nós, como mulheres, entendermos o nosso compromisso diante da sociedade e também de entender que nós somos pedras preciosas nas mãos de Deus e que precisamos a cada dia se levantar e despertar para algo novo que Deus tem em nossas vidas. E eu gostaria que a pastora Cida falasse um pouco do que ela acha a respeito desse tema e que situações que ela pode ter presenciado mostrando que dessa importância, do potencial da mulher de se levantar aí como princesa e guerreira nas mãos do Senhor. Fique à vontade. Bom dia, Joselma. Um prazer muito grande falar com você, até mesmo porque eu considero você esta mulher, né? A gente se conhece há muitos anos, eu acompanhei toda a sua trajetória, para mim é um prazer, uma honra muito grande estar aqui falando com você, porque como nós estamos trazendo aí o tema Mulher Empoderada, empoderadas em Jesus Cristo, eu considero você uma mulher empoderada em Jesus Cristo, né? Até mesmo porque hoje estar aqui falando é um desafio muito grande, porque nós temos mulheres, né, que está lá do outro lado da telinha, que poderiam hoje dar seu testemunho de vida e ser caracterizada como uma mulher empoderada diante da nossa sociedade. Verdade. Né? Ser hoje uma mulher do século XXI, que desafio! Enorme, né, pastor? Né? Desafio enorme. Você imagina, ao tempo de Débora, ser uma mulher naquela época não era fácil, e ela foi uma juíza. Né? Falando lá no livro de Juízes, capítulo 4, nós vemos aí o testemunho de uma mulher empoderada, Débora. Mulher de um homem, a Bíblia frisa muito isso no início, ela é desposada de um marido. Ou seja, tinha ela seus compromissos no lar, com a sua família. Seus compromissos dentro de casa, seu compromisso no lar, e aquela época era uma época de muita guerra, né? Você imagina? Não tinha nem anticoncepcional para ter o controle familiar que nós temos hoje. Então, automaticamente, essa mulher era uma mulher que tinha filhos. Com certeza. Né? Não filhos gerados, talvez, do seu próprio ventre, mas filhos que foram gerados na sua conquista diária, com a sabedoria que ela tinha para gerenciar a sua casa e os afazeres de Deus. Aí você imagina hoje, no século XXI,
com todo esse campo midiático que nós temos, com um desafiador, né, que é o celular, que a todo momento você se comunica com pessoas que estão tão perto como tão distantes. Hoje nós temos um desafio muito maior para adorar a Deus e para ser uma mulher do século XXI. Tem que administrar o lar, que tem que administrar o seu trabalho, o seu dia a dia na sociedade, tem que administrar a sua missão ali como líder numa igreja, numa tarefa que ela tenha ali para desempenhar. São múltiplas as funções, não é verdade? Sim, pastor? e assim, o que mais me desafia hoje, trazendo essa mensagem, é que mulheres como eu, como você, viveram anteriormente e foram bem-sucedidas, sem ter esse campo todo midiático, sem deixar de ser submissa aos seus maridos, né? Eu não sei se todo mundo tem o conhecimento, mas a mulher antigamente, ela não tinha direito à vez e à voz, né? Verdade. Ela tinha o seu direito de vez e voz totalmente tolhido. Ela não tinha condições para estudar. E mesmo hoje, pastor, a gente ainda vê um certo preconceito. Tudo que a mulher vem a se mostrar, tentar mostrar o seu empoderamento, ainda encontra um certo, não tanto quanto antigamente, mas ainda tem muitas pessoas, né, que desfaz do nosso ser mulher, acha que a gente também não tem tanto direito assim, não é verdade? Então, eu fico até aquém de dizer a respeito de direito, porque direitos e deveres, né, a Bíblia sempre colocou como algo pareado. Quando diz quando Deus fala, né, que tirou da costela de Adão a mulher, não foi para que ela andasse à frente, nem foi para que ela andasse atrás, mas que fosse caminhando lado a lado e constituísse uma família, porque uma família bem constituída, o pastora Joselma te chama assim, porque de verdade é o que eu te considero. Obrigada. Uma vida familiar bem constituída é uma vida social bem constituída. Porque de onde saem as pessoas que constituem essa sociedade? É da família. E quando a família ela não tem um padrão cristão ou não tem um padrão de vida que dê à sociedade uma resposta, a gente vem ter um desregramento social por conta desse programa familiar desajustado, né? Verdade. Por exemplo, hoje os nossos filhos eles podem olhar para uma mãe que trabalha fora, uma mãe que é também agente social, é agente de uma sociedade. Mas antigamente, quem cuidava dos filhos eram as mães. E a gente não via um índice tão massificador de pessoas com depressão, de filhos depressivos, de filhos nas drogas, Verdade. de filhos desordenados, né? Porque essa geradora, essa geratriz, ela passava aos filhos conceitos de família, conceitos de como entrar e sair de uma sociedade, conceitos, de alguns lugares. valores, princípios que têm se perdido. Exatamente, exatamente. E aí nós tivemos toda essa evolução, e nessa evolução nós acabamos nos perdendo de nós mesmos. Acabamos perdendo o potencial, o princípio de que tudo que foi constituído, com todo o crescimento, com toda a desenvoltura social necessária, foi se perdido alguns encontros como mulheres. E nós estamos aí com o programa Mais Mulher, né? Fica à vontade para falar desse evento que a gente vai fazer no dia 31 de outubro. E, assim, foi bem... como eu vou dizer, foi bem no coração de Deus mesmo, né? Porque dia 31, o mundo está comemorando o dia do Halloween. O mundo inteiro está comemorando o dia do Halloween. E aí tem nossas crianças que vão para a escola, para a creche, enfim, vão participar desse campo social com todas essas comemorações que nós, enquanto cristãos, abdicamos. Nós não aceitamos muito, né? Ah, mas é a cultura. Mas que tipo de cultura? O que é cultura, na verdade, para nós, enquanto nós temos um conceito familiar? Um conceito cristão evangélico, um conceito cristão, né?
não desfazendo aqui de nenhum tipo de cultura, de nenhum, né, de nenhuma crença, mas nós estamos falando aqui do dia 31, que Deus deu como ponto de estratégia para montarmos o Mais Mulher, mulheres empoderadas em Jesus Cristo. E quando eu falo mulheres empoderadas, eu falo daquela mulher, nem que ela vai passar à frente do homem, não. Porque você vê que Débora não passou. Né? Débora, enquanto o marido estava lá na porta, lá fazendo os seus, né, atributos de um homem da casa, Débora estava debaixo de uma palmeira. A palmeira chamada Débora. Você sabe por que essa palmeira chama Débora? Eu gostaria de saber, pastor. Menina, olha, quando eu comecei a estudar essa passagem, o meu coração ardia. Eu falava, não é possível que uma palmeira tão grande, já tão velha, teria nome de Débora. E aí eu fui descobrir que essa palmeira ela tem o nome de Débora, porque Débora era a mucama, ou era a empregada da Raquel. E a Débora faleceu. E aí eles enterraram Débora, que era empregada de Raquel, nessa palmeira. E a palmeira, então, foi caracterizada como palmeira Débora. E você vê que, assim, a característica da palmeira é que ela enverga, vai até o chão, mas ela não se quebra. Assim somos nós, mulheres empoderadas em Jesus Cristo. Vem vento, vem tempestade, mas nós estamos aí, firmes e fortes. E é esse tipo de empoderamento que nós vamos falar. E é por esse tipo de empoderamento que nós estamos de pé. Que venha ser o empoderamento do nosso Deus, do Espírito Santo, que vem nos direcionando naquilo que nós temos por prazer e por projeto em fazer, né? Débora, na verdade, naquela época ela foi, não é sobre isso que eu vou falar, mas gostaria até de uma nova oportunidade, se vocês permitirem, de estar falando um pouquinho sobre o empoderamento da mulher na Idade Média, na Idade Primitiva, e como esse empoderamento era dado. Não era uma coisa assim tão, abriu a porta e ali estava o empoderamento da mulher. Não, a mulher ela veio ganhando campo devagarzinho. Ela não arrombou porta, ela não passou por cima dos conceitos familiares dos maridos, não. Ela soube naquele momento ser mulher, ela soube naquele momento ser família. Enquanto Débora, a juíza, estava ali, juiz é o que julga, né? Estava ali julgando. Na verdade, não era esse tipo de julgamento, de conhecimento, de dizer que vai ministrar, administrar sobre alguém, mas era o fato de aconselhar. E eu admiro a coragem e a determinação que Débora tinha de se levantar como uma mulher que pudesse pôr em ordem aquela situação ao qual estava Israel naquela época. Ela aconselhando mulheres, aconselhando e até homens que estavam perdidos naquela situação ali, e ela se mostrou ali. E na verdade, Débora só se levantou mesmo, né? Porque faltou pessoas para assumir o lugar de Josué, né? Sim. Ali houve uma falha, e quando não tem alguém para fazer, Deus levanta aquele que é pequenininho, aquele que todo mundo diz assim, aquele ali não tem poder para fazer. E Deus levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. Exatamente. Não tem essa de ser só homem, só mulher. Até uma criança Ele levanta. Mas naquele caso Ele levantou Débora. Na verdade, Débora. O livro de Juízes é um livro de oportunidades, né? As pessoas que iam se voluntariando, Deus ia usando, ia fazendo, ia determinando ali o que era para ser feito. E Débora é da genealogia de Josué, né? Então, ela profetiza, ela era... Então ela é firme e forte aí na fé. E aí, então, quando eu vi essa passagem de Débora, eu falei, por que nós não podemos ser Déboras? Por que no dia 31, que é comemorado o dia do Halloween, não podemos comemorar o dia da mulher empoderada por Deus? Com certeza. E muitas vezes nós somos chamadas de bruxas dentro de casa, Joselma. Sabia disso? Só em casa? Às vezes nós somos chamadas de bruxas. Por que bruxas? Porque às vezes não concordamos. Porque às vezes discordamos daquilo que não é pertinente. Às vezes nós não se autocontrolamos, não temos um autocontrole. Às vezes nós achamos que o erro está na outra pessoa, enquanto o erro está em nós. E aí a gente começa aquela cobrança, né? Aquela coisinha. E às vezes somos caracterizadas, sim, como bruxas.
Mas e o nosso sentimento de mulher? E o nosso chamado de mulher? Verdade. Nós tivemos um encontro com Deus. E tem uma passagem que se encontra no livro de João, capítulo 4, que fala exatamente dessa mulher que foi empoderada por Deus no primeiro encontro. Vamos ler um pouquinho? Vamos. À vontade, pastor. João, capítulo 4, versículo 1. Vamos lá. É a história da mulher samaritana, que diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de Herdade, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Quando eu olho para essa passagem, eu falo assim: puxa, como o nosso Jesus é maravilhoso, né? Porque quando Deus quer ter um encontro com alguém, Ele vai proporcionar esse encontro. E aquela mulher, aos olhos da sociedade, era qualquer uma. Era qualquer uma. E ela, então, por que ela vai pegar água logo à hora sexta, que era o meio-dia, quando o sol está, né, no centro ali do universo? Porque quem tinha a responsabilidade de pegar água eram as mulheres. Mas por que ela não se juntava com as outras mulheres para pegar a água? Você sabe me dizer? Será que ela estava querendo se esconder de algo? Ela se escondia de quem? Da sociedade? Na verdade, Si mesma? ela se escondia de si mesma. Porque naquela época, a mulher, quando ela era promíscua, que ela tinha 5 maridos, ela era apedrejada já na primeira traição que ela fizesse. Então, tudo indica que esta mulher provavelmente não foi uma mulher adúltera. Porque se ela tivesse sido adúltera, ela teria sido apedrejada. Ela não foi apedrejada. Essa mulher provavelmente, ou ela ficou viúva, por conta das tantas guerras que aconteciam ali, ou ela foi abandonada pelo teu esposo, trocada. Tipo que não serviu mais para dentro de casa, ela era colocada à margem da sociedade, ela era repudiada, né? E a Bíblia não vem trazendo um histórico de que essa mulher tivesse filhos. E naquela época, a mulher que não gerava, ela era repudiada. Ela era repudiada. Então, aos olhos da sociedade da época, esta mulher, ela não servia. Ela era a escória da sociedade. Mulher naquela época tinha que ser frutífera, né? Tinha que ser frutífera. Aí você imagina como que estava o emocional daquela mulher. Muito embaixo. E quando Deus me deu a ideia da mulher empoderada, Deus me deu exatamente da mulher samaritana. Sabe, na nossa sociedade hoje nós temos muitas mulheres samaritanas, que às vezes estão convivendo e vivendo dentro de uma casa, mas ela mesma não se encontra ali. Às vezes ela está junto à multidão, mas ao mesmo tempo ela se encontra sozinha. Porque ela ouve todo mundo, mas quando ela precisa ser ouvida, poucos são aqueles que querem se sentar para ouvir. Porque ela é a chata. Porque ela é a que cobra. Ela é a Na que... maioria das vezes é ela que cuida, ela que faz tudo, mas ela não é compreendida. E ela deixa, na maioria das vezes, cuidar de si mesma. Exatamente. Exatamente. E aí, por que ela permanece nessa situação? Porque muitas são dependentes emocionalmente. Quando há uma dependência emocional, eu lembro do Salmo 42, quando Davi, o salmista Davi, ele fala, né, que assim como a corça anseia pelas águas,
assim ele também tinha sede de Deus. Aleluias. Muitas das vezes essas mulheres estão aí sentadas dentro de uma casa, vivendo com seus filhos, a sua família, mas ela não se sente parte da família. Ela se sente mais uma na casa. Ou talvez a que faz. Mas como ter vez e voz diante dessa sociedade que hoje nós dizemos assim, somos livres, né? Somos empoderadas, somos livres, trabalhamos fora, somos dona de um próprio nariz. Isso não é verdade. Nós temos o nosso lugar na sociedade hoje. Um lugar esse que, como você mesma colocou, ainda muito limitado. Muito limitado. E um dos motivos pelos quais Deus colocou no meu coração o momento para nós mulheres estar nos reunindo, é exatamente porque nós mulheres precisamos ser apoio para outras mulheres. Deus, quando ele vai falar com o povo, nosso Jesus, né? Você vê que lá no livro de Apocalipse, quando ele vai falar com as igrejas de Tiatira, né, de Pérgamo, primeiro ele elogia, depois ele cobra. O que tem acontecido hoje na grande sociedade é que às vezes nós mulheres temos machucado muito mais mulheres do que dado valor a elas. Nós mulheres temos que nos colocar no perfil de mulher, de ser uma com a outra. E primeiro, ninguém vai ouvir uma fala se você já vem logo agredindo. Mulher tem que ter palavra de doçura para outra mulher, que é a princesa, que ela não é bruxa, que ela não tem pseudônimo de bruxa, que a característica dela é de princesa do Senhor. Que é importante aí para este mundo hoje em dia. Tão importante é a mulher que foi através de mulher que veio o nosso Salvador. Sim, né? sim. E uma Olha a importância e uma das coisas assim que você falou aí agora, que foi do ventre de uma mulher que nasceu o nosso Jesus. E por que não sermos mulheres empoderadas? Por que empoderadas? Quem empodera é o Espírito Santo de Deus, que nos dá a capacidade de gerenciar uma casa. O próprio Deus diz isso no livro de Gênesis, né? Nós somos a ajudadora. Quem é a ajudadora? É aquela que administra. E administrar uma casa, administrar uma família, administrar filhos não é fácil. É uma tarefa fácil. E aí, nesse momento, né, do século XXI, nós percebemos aí que muitas mulheres têm perdido a vontade de viver, mas estão presas em si, né? Não têm a oportunidade de se abrir, de colocar para outras mulheres o que estão falando. E realmente, com relação a esse fator, nós temos que analisar que muitas das vezes as mulheres, ela pode estar rodeada de milhares e milhares de pessoas, mas por ela ser incompreendida, e ela não sabe com quem que eu posso desabafar. Tem ocasiões que ela vai pensar em desabafar com alguém fora, mas quando ela pensa que pode contar, tudo que ela fala se espalha. Então ela fala assim, com quem vou falar? Quando você tem o Espírito Santo de Deus, quando você tem, você vai ao joelho, ora, Deus te ouve, Deus te socorre, Deus está cuidando de você. Mas mesmo assim, se você não tiver alguém também, igual a palavra disse, ninguém consegue vencer sozinha. Então, quando se tem alguém que possa realmente, ela possa contar, eu acho que ela se torna mais forte. Então, quando a mulher samaritana, na verdade, ela não tinha com quem conversar. Aquele encontro foi marcado. Deus, o nosso Jesus, marcou aquele encontro naquele dia com aquela mulher. Eu não sei se de repente eu vou sair de casa no dia 31 e Deus vai ter um encontro comigo pelo meio do caminho. De repente ele vai precisar que eu saia da minha casa para ele se encontrar comigo. Porque às vezes dentro de casa nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque é tanto barulho, é tanto problema. São tantas situações que nós ouvimos a voz de todo mundo, menos a de Deus, né? E esse momento do dia 31
É o momento em que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, vai de encontro a essas mulheres empoderadas, cheias da virtude do Espírito Santo, e vai levá-la para junto daquele povo, de outras mulheres que vão viver um momento único, exclusivo da presença de Deus. Eu gostaria que você passasse para o nosso público o local onde vai ser esse nosso encontro Mais Mulher e faça o convite aí. Então, esse encontro Mais Mulher, ele vai acontecer próximo ao campo do Dodô, num espaço de festa, às 18h30, no dia 31. Nós vamos estar lá contando com uma coach, uma terapeuta. Nós temos aí também a participação de uma pastora que vai dar uma palavra feminina, uma palavra que vai gerenciar a sua vida dentro da tua casa, no teu local de trabalho, na tua vida social. Vai falar um pouquinho. Nós vamos ter o nosso momento Mais Mulher, naquilo que tange a maquiagem, chegar ali, poder se maquiar, poder brincar um pouquinho, curtir, conversar com outras mulheres. E ali nós vamos ter também a ministração, nós seremos ministradas. Amém. Porque o evento não é só para mulher cristã, o evento é para mulher. Mulher que se considera mulher empoderada, cheia da virtude de Deus, cheia da vontade de vencer, cheia da vontade de viver, com seus filhos para criar, com seus esposos para administrar. São para essas mulheres. Para aquelas mulheres também que são jovens mulheres. A idade mínima é 14 anos. A idade máxima é 120 anos. Né? Aí, gente, ó, vamos participar aí. Pois é. Na verdade, as inscrições até já se encerraram. Mas haverá um segundo momento do Mais Mulher. Olha só. É um momento onde nós vamos estar tratando de mulher com seriedade de mulher. Já aproveitando, pastora Cida, que a gente está falando de mulheres, está falando desse evento maravilhoso, nada melhor do que falar também do cuidado que a gente deve ter, ainda mais nesse outubro rosa aí, mas como todo dia a gente deve ter cuidado, os nossos cuidados. Eu gostaria que você também falasse um pouco. Eu vou colocar. Rosa. Então, amém? Quando a mulher samaritana ela sai e Jesus vai ao encontro, ele pede água de beber. Ele pede para beber água. E ela, com aquela cultura da época, ela diz assim: como que eu vou dar eu sou mulher samaritana, como eu dou água para um judeu? E ele diz assim: peraí, mas não é qualquer um que está te pedindo água. Quando nós estamos aqui hoje nesse bate-papo, nós não somos qualquer uma que estamos fazendo um convite. Nós estamos aqui diante de uma mulher que tem quantos filhos? 7. 7 filhos e um esposo. Estamos aqui diante de uma mulher que eu tenho uma filha e sou viúva. Fiquei viúva, hoje estou casada novamente para a glória de Deus. Amém. E aí, você pergunta assim, mas espera aí. Essas mulheres têm que ter alguma coisa de diferencial para estar ali. Aquela mulher samaritana tinha algo especial, por isso o nosso Jesus foi ao encontro dela. Quando nós estamos aqui fazendo esse convite para você, mulher, é porque você é do outro lado da telinha, tem um testemunho fantástico, que se dessemos um microfone na sua mão, você passaria o dia todo contando os testemunhos que você tem de vida. Verdade. Quantas vezes você já caiu, quantas vezes você já se levantou, quantas vezes você já venceu os desafios de ser mulher, onde talvez a vontade de abandonar tudo já bateu à sua porta. Talvez até mesmo pensar em desistir da sua própria vida, você já sentiu esse desejo. Mas Deus ainda se aproximou de você e falou: ainda tem um motivo pelo qual você deve vir me buscar. E aí aquela mulher samaritana, quantas vezes deve ter passado pela mente dela a vontade de tirar a sua própria vida? E aí então ela pergunta, né? Ela faz a pergunta. E aí o Senhor diz para ela: pois é, eu conheço a sua vida, eu conheço a sua história. E ela vem falando, e ele vem falando, e ele fala dos casamentos. Ele fala da vida sentimental dela. E ela diz para ele: você é um profeta. Você fala da minha vida. E aí então quando ele continua o discurso ali, aquele bate-papo, que foi um dos eventos onde Jesus mais conversa com uma mulher, é exatamente nessa passagem da mulher samaritana. E aí então ele começa a adentrar
no íntimo e no profundo dessa mulher. Sabe aquele segredo que a gente não conta para ninguém? Jesus vai de encontro a esse segredo. Vai de encontro a esse segredo. E ela passa a ver Jesus, primeiro como um judeu, depois como um profeta, e agora ela reconhece Jesus depois de todo o histórico, que ela fala, então me dá de beber. Ela pede a ele essa água, e aí ela vem a conhecer ele como Salvador. E por que eu digo que essa mulher é uma mulher empoderada? É uma das mulheres mais empoderadas da Bíblia. Porque depois desse encontro com Jesus, ela sai e ela faz algo que ela não fazia. Olha, eu estou sentindo a presença. E ela sai e ela faz algo que ela não fazia. Ela vai para a cidade, para dentro da cidade. E ela começa a falar desse Jesus. E a Bíblia diz que Jesus entra em Samaria e passa ali 3 dias, 3 noites. E ela começa a falar. E aquelas pessoas começam a ouvir aquela mulher. Não julgam mais ela. Porque vê nela uma transformação, um empoderamento de Jesus Cristo, o empoderamento do Espírito Santo sobre aquela mulher, transformou a vida dela, transformou o local dela, transformou a passagem dela. Sabe? Às vezes eu chego num lugar, a pessoa fala assim, você nem parece pastora. Não, eu não tenho que carregar o título de igreja comigo, eu tenho que ser a igreja. Verdade. Aonde eu passar, a minha vida tem que servir de testemunho para convencer outras mulheres a fazer parte desse exército. Eu não preciso enfadar, porque tem gente que não gosta. Já fala assim, já vem os crentes ali. Tem gente que não gosta de crente. Mas o nosso testemunho de vida tem que ser um testemunho que edifica outras vidas. E é por isso que Deus assim me deu a estratégia de fazer esse encontro no dia 31 e não fazer dentro da igreja. Porque, na verdade, o que é igreja? É igreja, tirado para fora. Nós temos que ser cristãos, nós temos que ser igreja do lado de fora de 4 paredes. Nós não precisamos de 4 paredes para ser igreja. Nós podemos ser a carta viva, que vai vivificar, que a nossa vida vai transformar, vai transbordar em alegria outras pessoas. Né? E nós, como mulheres, às vezes nós somos muito sensíveis. Mas nós somos também aquela que dá uma palavra que quebra. Porque nós sabemos ser amargas. Né? Mas o que tem dentro de nós é docilidade. Então, nesse dia 31, nós vamos exatamente falar dessa mulher. Colocar esta mulher dócil, essa mulher estratégica, essa mulher empoderada, cheia do poder de Deus, para transformar a nossa casa. Né? Mas pastora, só podem ir as casadas? Não. Podem ir as solteiras, as que ainda não são casadas, as que são amigadas, as que são tico-tico no fubá, fubá no tico-tico. Porque quem vai trabalhar ali é o Espírito Santo. Amém. Porque homem não convence homem nem do pecado, nem da razão e nem do juízo. O que convence o homem do seu pecado, da sua razão e do seu juízo é o Espírito Santo. Amém. Amém? Agora nós temos pouco tempo para terminar nosso programa. Nós vamos aproveitar para falar um pouquinho do Outubro Rosa aí, com a equipe de apoio aí que você trouxe. Hoje Amém? eu trouxe aqui nossa irmã Georgina, né? Vem para cá, Georgina, tá aí com a gente. E vem para cá, fica aqui juntinho de nós. Eu considero essa mulher aqui uma mulher empoderada. Mulher empoderada, cheia do poder de Deus, né? Casada, mulher desposada de um só varão. Mulher que vence um desafio aí, mulher que sabe ser testemunho dentro da sua casa. Hoje ela está aí vencendo, né? Uma luta grande, né? Com seu esposo, que apresentou um diagnóstico de leucemia. E ela não deixou de ser mulher dentro de casa, ser mulher dentro da igreja, de fazer a obra social, porque é ela quem está trabalhando com a nossa obra social da igreja. E também não deixou de ser aquela mulher que luta, né, dia após dia, para vencer. E como nós estamos aí no Outubro Rosa, nós temos o nosso espaço também, no Curupaiti, Ladeiro Curupaiti, que é a nossa igreja, nosso local. Pertencemos a uma igreja do Evangelho Quadrangular, que todo esse mês de Outubro Rosa, nós estamos exatamente falando sobre a prevenção do câncer de mama
do Amém. câncer de útero e da sanidade mental também. Porque Amém. se a mente estiver ruim, todo o nosso corpo adoece. está doente, né? E aí a gente tem aproveitado esse momento, nós estamos aí dia 31 com o segundo Hold, que na verdade nós fizemos o primeiro lá dentro da igreja, onde nós falamos de sexualidade. Nós falamos de prevenção diante da sexualidade, que são os hormônios aflorados. Se bem que eu acho que o hormônio vem de demônio, que nem é possível, né? Não, esse término aí, ó, essa terminação mônio, né, vem trazendo sobre nós mulheres um desregramento às vezes no nosso estado emocional, no nosso dia a dia, né? Essa questão da TPM, a mulherada vem sofrendo com tudo isso, e como lidar com tudo isso a gente tem tratado. A gente tem discutido sobre isso. Tivemos com a pastora Monique no nosso primeiro encontro. Foi muito proveitoso. Ela falou abertamente sobre ser mulher nos dias de hoje, ser Amém. capaz de gerenciar a sua casa, o teu trabalho, a tua vida a dois. Porque não podemos esquecer disso, né? Sim. Na verdade, nós somos mulheres, não somos perfeitas e temos as nossas necessidades. Mas tudo no seu tempo, na sua hora, no seu momento. E aí nós estamos aí no Outubro Rosa, aproveitando esse link, porque Dia da Mulher é todo dia. Não podemos não- esquecer. Não podemos aceitar essa margem de dizer parabéns pelo Dia da Mulher, parabéns. Todo porque dia a nós mulher tem estamos... que ser valorizada. Todos os dias. Não podemos aceitar menos. Porque, na verdade, nós mulheres somos a que administramos os nossos esposos. Amém. Verdade. Se nós temos uma casa, se o nosso esposo é o que é porque nós que declaramos. Verdade. Já imaginou? Mulher, você tem poder de transformar a tua casa. Se você disser que teu marido é um vagabundo, ele vai ser um vagabundo. Mas se você disser que o teu marido é um bem-aventurado, é um homem de Deus, é aquele que guerreia, aquele que vai em busca, Aleluia. né? O seu marido vai ser. Mas, pastor, ele não é. Mas, mulheres, profetiza. Você tem que lançar semente. Porque tudo que nós profetizamos é o que nós vamos colher. Com certeza. E como que alguém cresce sem que nós possamos ser testemunho e apoio para essa pessoa crescer? Ser mulher, Dificilmente a pessoa cresce. no dia de hoje, é você ser mulher sobre a tua casa. Profetizar sobre a tua casa e ser testemunho de vida dentro da sua casa. Verdade. Né? Eu gostaria de perguntar à nossa irmã se ela tem algo a dizer. Bom dia a todos. O que eu tenho a dizer amanhã é que passei por momentos difíceis exatamente há 1 ano e 7 meses. Eu perdi um filho, uma morte trágica, que a gente não esperava acontecer. E eu não deixei, não permiti que essa dor me tirasse o foco, que é Jesus. Amém. Se hoje eu estou aqui, estou de pé, estou falando do amor de Cristo, é porque eu entreguei a minha vida e a minha família nas mãos dele. E foi ele quem me sustentou. Então não deixe a dor te abater, não deixe a dor acabar contigo. Não venha se frustrar com palavras de pessoas negativas. Apenas ore por aqueles que te jogam pedra. Porque as pedras que nos jogam é para nós montarmos um castelo. E esse Amém. castelo é para Glória a Jesus. Deus. Porque ele é o único dono e consumador da nossa vida. Amém. E por isso eu estou aqui. E não bastando só isso, veio a luta da minha filha com drogas. Estamos vencendo. E após isso eu achei que já estava tudo perfeito, que estava tudo bem. Veio a doença do meu esposo, a quem Deus me deu como marido. Porque eu tive um companheiro há 23 anos atrás, mas não foi marido. Foi apenas um companheiro. E eu disse que eu não queria mais saber de ninguém na minha vida. E Deus veio e me deu um homem maravilhoso. Como o caso Um da homem samaritana, que me né? diz um homem que me diz que me ama todos os dias, diz que eu sou linda todos os dias, tudo que eu faço para ele é maravilhoso, é lindo. Eu falo que tá Amém. feio, ele fala, não, você é linda. Deus Amém. quem me deu você para mim. Então, Glória a assim, Deus. eu estou aqui para cuidar dele. Não vou falar para vocês que foi maravilhoso ouvir o que o médico falou. Não, não foi. Fiquei muito triste.
Mas eu coloquei na mão de Deus e disse: eu não aceito essa doença na vida do meu esposo, porque o dono da vida do meu esposo e da minha família e da minha vida é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. E é isso que nós queremos falar nesse dia 31, para aquelas mulheres que já estão aí com várias frustrações na vida. Não se pega a essa frustração, não. Se segura nas mãos de Jesus. Confia em Deus. Porque assim como Ele mudou a minha história, Ele vai mudar a história de cada uma mulher que vai estar ali conosco. E nós somos apoio da nossa pastora Maria Aparecida ali dentro daquele local. E outras mulheres virão para dar apoio a ela ali, em nome de Jesus. Um testemunho de uma mulher empoderada. E agora eu gostaria de passar para a nossa pastora, para ela estar fazendo a oração de término do nosso programa. Aleluia. Tá bom? Eu quero, nesse momento, interceder a Deus pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Porque o maior presente que nós temos hoje é a família. E quando a família está bem, nós estamos bem. O nosso ponto de refúgio é a nossa casa. E aquela mulher samaritana, quando ela recebeu de Jesus ali naquele momento, a primeira coisa que ela quis fazer, ela quis mostrar à sociedade o que aquele Deus fez na vida dela, aquele Salvador fez na vida dela. Então ela vai de encontro à cidade e ela passa para aquelas pessoas, para aquela sociedade, quão grande tem sido e foi a mudança que ela recebeste naquele momento. Então eu quero pedir a Deus nesta hora que Ele venha de encontro à tua casa, que Ele venha de encontro à tua vida. Não sei como você está agora, não sei o seu pensamento, não sei como está a sua alma, mas o Senhor é aquele que visita o nosso deitar, o nosso levantar. É esse que levanta como leão da tribo de Judá para guerrear as nossas guerras, pelejar as nossas pelejas. É aquele que entra onde ninguém entra, é aquele que cura da forma como o médico nenhum cura. O médico pode ter dado um diagnóstico, mas a última palavra não vem do médico, a última palavra vem do nosso Deus, a última palavra vem daquele que pode fazer o impossível, que é o Deus de perto, também o Deus de longe, é aquele que não precisa de intervenção humana, Ele mesmo é a própria intervenção, Ele mesmo é a própria cirurgia, Ele pode usar quem Ele quiser, da forma como Ele quiser, e neste momento, que o Senhor possa alcançar a tua casa, alcançar a tua vida, mulher, alcançar o teu dia, alcançar a tua família, alcançar os teus projetos estão nas mãos do Senhor, que Ele possa colocar em você, mulher, uma palavra de vida todos os dias dentro da tua casa, ainda que o inimigo tente se levantar e dizer não é isso, mas que você possa ter a visão de águia nesse exato momento e dizer ao Senhor, assim como a corça anseia pelas águas, assim minha alma tem sede de ti. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, para que Ele possa alimentar a sua alma, o seu corpo espiritual, onde armazena os teus sentimentos. Mulher, em nome de Jesus, eu não sei o que tu está passando, o que você está passando nesse momento, mas que a paz que excede todo o entendimento, que guarde o teu coração, os teus sentimentos em Jesus Cristo. Nós não fomos feitos para sofrer. Nós fomos feitos para bem dizer o nome do Senhor. Mas tudo que acontece conosco é perfeito, é bom e é agradável. Deus tem um plano em tudo isso, então não desanime. Levanta. Erga tua cabeça, quando tudo parecer perdido, diga: o Senhor ainda é a minha força, o Senhor ainda é a minha bandeira. Tira o seu pé do chão, coloca os teus pés no monte, os teus olhares para o monte de onde te vem o socorro presente no momento da angústia. E que neste dia em que fez o Senhor possa se agraciar da tua vida, porque você não foi gerada à toa, a tua casa não é à toa, você é ouvinte do outro lado, onde você estiver, seja homem, seja mulher, seja alcançado pela graça, pela paz do nosso Deus. Se passa pelo teu coração, pelos teus sentimentos, algo que tem destruído o teu prazer de viver, e você tem pensado até mesmo em acabar com a tua própria vida, lembre-se de uma coisa:
Quem já pagou um preço na cruz do Calvário por você, já levou sobre si as tuas dores e pelas suas pisaduras você já foi curado, já foi tratado. Se tem problema, não consegue resolver, procure ajuda. Procure ajuda. Não desperdice o que Deus deu para você, que é a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e agradeço à pastora Joselma, ao pastor Wagner, a sua equipe, por esta oportunidade. Porque maior oportunidade não é estar aqui. Maior oportunidade é fazer parte dessa família. Amém? Eu agradeço a presença da pastora Cida, da nossa irmã que se predispôs a vir participar do nosso trabalho. E agradeço a todos aqueles que têm se levantado para ajudar em nossa obra, que é uma obra missionária, que nós sabemos que está alcançando muitas vidas. Então, que Deus continue abençoando a vida de cada um e de cada patrocinador dessa obra. Amém? Que Deus nos abençoe a todo momento, a todo instante.